Agora a gente vai falar de um assunto muito sério. No dia 10 de julho, Nayeli Ribeiro, de 31 anos, foi morta em Teixeira de Freitas, no interior do estado. Nayeli foi baleada durante um assalto, mas o que foi descoberto é que o mandante do crime foi o marido da vítima. No dia 13 desse mês, a influenciadora digital Rafaela de Carvalho usou as redes sociais para denunciar a agressão praticada pelo próprio pai, o vereador e ex-prefeito da cidade de Campo Formoso, José Alberto. O rosto de Rafaela ficou completamente deformado com as marcas deixadas pelos murros que recebeu do pai, como vocês estão vendo aí na imagem. Esse pai que já tinha um histórico de violência contra a mulher. Jamile Soares, de 28 anos, denunciou à polícia o ex-companheiro, o lutador de jiu-jitsu Felipe Andrade Alves, por agressão. Felipe invadiu o apartamento de Jamile e a espancou na noite do dia 19 de julho. Mais recentemente, o caso da médica Sátia Lorena Patrocínio, que caiu do 5º andar do prédio onde morava no bairro de Armação, aqui em Salvador, está sendo investigado como suspeita de feminicídio. Ainda não se sabe se a médica caiu ou foi jogada. O companheiro Rodolfo Cordeiro Lucas, que estava com Sátia no apartamento no momento da queda, chegou a ser preso preventivamente, mas teve a prisão revogada ontem. Bom, esses são apenas alguns casos que ganharam repercussão da mídia, mas quantos mais acontecem que a gente nem fica sabendo? É uma triste realidade que nós mulheres enfrentamos. Sobre isso, eu vou conversar agora com a advogada Laina Crisóstomo, que está aqui por videochamada. Laina, seja muito bem-vinda ao Band Mulher mais uma vez para falar sobre esse assunto doloroso. Bom, a gente já tinha uma previsão aí que os casos de feminicídio, de violência doméstica iriam aumentar por conta da pandemia e isso, infelizmente, se confirma, né? Sim, Pamela. Primeiro, agradecer por estar aqui, né? Eu acho que mesmo diante dessa pandemia, a gente precisa arranjar formas, né, de usar esse poder da mídia e da comunicação para poder denunciar esses casos e também encorajar mulheres a romperem o ciclo da violência. Eu acho que a gente já esperava isso, né? Os dados e as organizações mundiais já falavam que haveria um aumento significativo no número de violência. Desde março, nesse processo de isolamento, houve um silenciamento desses dados, mas agora estão explodindo essas informações, né, e esse acesso a esses casos absurdos, né, e violentos de feminicídio. Muitas mulheres morrendo dentro de casa porque não conseguem nem sequer sair para poder, né, romper com esse ciclo da violência. Exatamente. Como eu comecei aí citando alguns casos, né, esses casos aconteceram só nos últimos 15 dias aqui na Bahia. E como a gente viu, foram crimes cometidos pelo companheiro, pelo ex-companheiro, pelo próprio pai. Esse já é um perfil bastante conhecido para quem estuda e para quem se debruça na questão da violência contra a mulher, né? Na maior parte dos casos, os agressores, os criminosos, são de fato essas pessoas muito próximas à vítima, né, Laina? Sim, e é isso, né? E se aproveitam exatamente desse vínculo, né, dessa confiança, dessa relação de intimidade. Dados mostram que a cada 10 mulheres que são assassinadas, né, por morte violenta, 7 morrem dentro de casa, dentro dos seus lares. Os lares não são espaços seguros para as mulheres, né? E aí é muito doloroso porque isso perpassa por uma perspectiva de controle, né? E isso perpassa por uma perspectiva histórica do machismo e do patriarcado, que diz que essas mulheres, por exemplo, não podem romper essa relação, não podem terminar essa relação. E isso faz com que haja um imaginário de que há uma posse, né? Esse homem se acha dono dessa mulher. Então, exatamente, esse não vai ser de mais ninguém. Então, esse processo para as mulheres é muito perverso, né? E como são crimes perversos mesmo, né? São crimes que o homem quer manchar a imagem da mulher, né? Na verdade, assim, ele quer deformar até essa mulher fisicamente, né? Como se ele pudesse ali tirar a beleza dessa mulher, tirar a honra dessa mulher, como se ele possuísse isso, como se ele fosse o dono dessa mulher. Bom, nos últimos dias vem repercutindo muito aí o caso da médica Sátia Lorena Patrocínio, que caiu ou foi jogada do 5º andar do prédio onde morava, né? A gente está vendo aí a foto da Sátia, que está nesse momento internada, ela continua internada em estado grave e aí está sendo investigado aí uma suspeita de feminicídio. O médico que é companheiro da Sátia, o Rodolfo, ele chegou a ser preso preventivamente, ontem teve essa prisão revogada, ele já está em liberdade e agora entra o trabalho da polícia técnica aí de avaliar, né, fazer um trabalho muito cuidadoso para tentar entender o que foi que aconteceu na noite do dia 19 de julho, se eu não me engano. Foi recentemente, na verdade não foi 19 não, foi mais recente. E aí me chamou muito lá na atenção, eu assisti uma entrevista do advogado do Rodolfo, Dr. Gamil Foppel, que ele fala que
Relacionamento tóxico não é crime, né? O que estava ali sendo avaliado é se ela caiu ou se ela foi jogada, mas que relacionamento tóxico não é crime. De fato, não é, né? Não está no Código Penal lá, relacionamento tóxico, mas como crime. Mas o relacionamento tóxico pode ser a motivação para o crime. E isso que eu quero chamar a atenção aqui, né? Nenhum caso de feminicídio começa de um dia para o outro. Sempre tem toda uma história de início de ciclo de violência, de humilhação da mulher, desse homem que xinga a mulher, que restringe ela em vários aspectos, a proíbe de usar as redes sociais, a proíbe de usar a roupa que ela quer e vai começando a podar a vida dessa mulher como se ele fosse dono dela. E aí, em alguns casos, esse ciclo, infelizmente, termina no feminicídio. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua opinião em relação a isso, porque de fato me chamou muita atenção essa fala do advogado Gamil Foppel. Eu acho que essa fala foi extremamente irresponsável, sabe, Pamela? Ela foi irresponsável num ponto que, inclusive, desqualifica a existência de uma lei que ampara mulheres em situação de violência, que é a Lei Maria da Penha. E aí eu convido verdadeiramente, né, aproveitando esse espaço da imprensa, convido o doutor Gamil a conhecer a Lei Maria da Penha e entender que, sim, relacionamento tóxico ele pode ser encarado como violência e como crime. Porque violência psicológica, ela é crime. E ela pode ser enquadrada, já existem decisões judiciais que enquadram violência psicológica como dano físico, ou seja, como lesão corporal. Então já é possível entender, sim, que essas ofensas verbais, que essas agressões verbais, elas são encaradas e podem ser encaradas e devem ser encaradas pela justiça como crime. A violência contra a mulher é algo extremamente subjetivo e perpassa também por uma perspectiva de desconstrução da sociedade. Não dá pra gente achar que a gente criou uma lei e a gente resolve os problemas. Infelizmente, a gente ainda vai ter operadores do direito que fazem esse tipo de fala extremamente machista, mas para além disso, Pamela, eu queria salientar uma coisa que foi feita com essa médica, né, que, enfim, sofreu uma situação brutal de violência, que há uma desqualificação da vítima, né? Há um processo de culpabilização dessa vítima, de dizer que ela é louca, que ela toma remédio controlado, que ela tinha depressão. Existe um processo e uma tentativa de, mais uma vez, colocar a vítima no centro do debate e não quem praticou esse delito. Eu acho que esse caso traz para nós várias questões, né? E mostra pra gente também que não tem classe social, né? Exatamente. A gente vai do presidente da Câmara de Vereadores, a gente vai ter um médico e uma médica, né? Um casal de médicos que sofre essa situação de violência e vai ter muitas mulheres na periferia. Que bom que esse caso repercutiu na mídia e que a gente possa interferir, né, politicamente, com incidência política mesmo, de cobrar da justiça uma atuação mais severa. Porque sim, Gamil Foppel, relacionamento abusivo, ele é crime. Violência psicológica é crime. E se essa mulher de fato tem depressão, por que essa mulher tem depressão? A gente precisa dialogar sobre isso, né? Quanto dessa mulher não deve ter sofrido violência? A gente precisa colocar isso no cerne do debate. Violência contra a mulher não é apenas a violência do tapa, né? Ou, enfim, do empurrão, ou da facada, ou do tiro. As ofensas psicológicas, elas sim se caracterizam como crime e que podem gerar danos irreversíveis. Podem gerar danos que vão gerar nessas mulheres vários outros transtornos na perspectiva, né, psicológica, psiquiátrica e da sua vida, né, cotidiana, inclusive de pensar novos relacionamentos. A gente precisa fazer um debate dos tipos de violência, sabe, Pâmela? Sim, não é concordo. Eu acho que existe um processo no judiciário e no direito de encarar apenas como um caso só, sabe? Como se todas as outras ofensas não fossem também crime, né, previstas, né, nessa perspectiva criminal. Muito bem, Laina, muito obrigada pelas suas informações. Eu volto a reiterar aqui, esse caso da médica Sátia Lorena ainda está em investigação. A gente não tem nenhuma conclusão de que, de fato, foi um feminicídio. Ele é tratado como suspeita de feminicídio. O médico Rodolfo chegou a ter a prisão preventiva decretada. Essa prisão foi revogada, ele já está em liberdade. A gente aí acredita no trabalho dessa polícia técnica para a conclusão desse caso. Obrigada, Laina. Até a próxima. Agradeço. Tamo juntas.